valor para um cliente que eu atendo no aplicativo que vai comprar um imóvel que vai de 100 mil a 10 milhões. Então, e eu posso afirmar que não existe nada que difere um distrito do outro, um ticket do outro, porque o cliente é igual, ele é carente de informação, ele é carente de educação, de pessoas bem preparadas. Então, você acha que eu ia conseguir vender, assim, pode parecer muito engraçado, mas para eu vender esse palito de 10 centavos, eu tinha que saber muito bem sobre esse palito. Para vender um alisante de cabelo de R$1,99, eu tinha que saber muito desse alisante de R$1,99, e custava R$1,99. Né? Então, isso reforça cada vez mais a necessidade da gente estar muito preparado para o que a gente está vendendo, no território que nós estamos vendendo, porque, inclusive, esse foi um dos motivos que a minha família decidiu sair do ramo de cosmético, porque você tinha que ter muito preparo naquele produto que você ia vender para ter uma margem de lucro tão pequena. Então, para vender um alisante de cabelo, às vezes eu demorava 1 hora. E aí o custo total da venda era R$1,99, né? Não que no outro ramo eu não tinha que saber tudo sobre o produto, só que o valor agregado, a minha margem de lucro, ela era maior. Aí ela mudou do cosmético para o brinquedo, do brinquedo para a roupa, da roupa agregou sapato, e aí foi aumentando aí o ticket de venda para possibilitar uma margem maior. Mas, em momento algum, eu dou risada quando o corretor me fala, pô, mas aqui é diferente. É diferente nada, meu amigo. Todos os lugares são exatamente iguais. Você tem que se especializar no seu terreno, você tem que saber o que você vende, e você tem que fazer tudo aquilo lá com muito amor, que vai funcionar. Você tem que... É a base da minha reunião que eu fiz na segunda-feira passada, né? Nós temos que investir tempo em conquistar o nosso cliente, em ser amigo do nosso cliente, em tirar todos os medos, as assombrações, e aí a venda ela é a consequência de tudo isso. Tá? Então, eu queria dizer para vocês antes, isso daí, porque as pessoas me perguntam, pô, Luiz, você fala isso, você é corretor há muito tempo? Não, eu não sou corretor, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não entro em nada para perder, eu saí do interior com 23 anos de idade, com o espírito de vencedor, que eu nunca ia retroceder, eu nunca ia voltar para a Barra da Saia da minha mãe, eu saí de lá, eu tinha uma vida de rei, vim ser mendigo aqui praticamente, não ter dinheiro para pagar o aluguel, e eu sempre vou procurar ser um vencedor. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Para estar na Newcore, ainda mais no papel que vocês estão exercendo, a gente tem que pensar como vencedor. Não é fácil? Não é fácil, mas nós vamos vencer. Quem está começando no distrito agora, mais difícil ainda. Não é fácil levantar uma bandeira. Não é fácil fazer uma equipe produtiva. Tem que ter crença no que você está fazendo, tem que ter amor no que você está fazendo, e você tem que ser um exemplo disso que você vai dizer aos corretores. Porque senão a gente não consegue. Se eu não tivesse tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não ia conseguir dizer isso para vocês agora. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito na Newcore, eu acredito nas pessoas que estão ao meu redor. Eu acredito em vocês. Tá? Então eu tenho certeza que nós vamos botar para fuder. Desculpa o palavreado aqui. Mas é essa palavra que expressa o que eu quero dizer para vocês. Tá bom? O que no meu... Opa, como é... O que é uma equipe produtiva, pessoal? Porque às vezes eu falo, pô, uma equipe produtiva é uma equipe que vende toda semana. Olha só, eu coloquei alguns pontos aqui no slide, que é o seguinte, um ponto é consequência, leva a outro, tá? Um ponto leva a outro. Então, veja só, uma equipe produtiva, no meu entendimento, é uma equipe onde a pessoa participa de todos os nossos encontros digitais. Por que isso? Porque nos encontros digitais a gente compartilha as dificuldades e os remédios para cada dificuldade, para cada problema. Né? Eu reforço a nossa maneira de fazer, eu reforço a nossa doutrina. Eu disse na última reunião que o nosso conteúdo do YouTube é um conteúdo que ele fica ultrapassado muito rápido. Ele é perecível, porque as coisas vão mudando dia após dia.
Então, se eu dizia há um tempo atrás que tal coisa na abordagem do cliente não funcionava, né? Hoje, aquilo que eu disse há 2 meses atrás, eu já tenho uma ideia diferente. Primeiro porque as coisas mudam, né? A pandemia entrou, então entrou uma série de coisas que antes não eram aceitáveis, agora são aceitáveis. Então mudou. O que eu dizia antes já não vale mais. Então a pessoa tem que participar do meu encontro digital para ela poder assimilar e se atualizar com as coisas que de fato estão funcionando. O fato de eu estar exercendo um trabalho como corretor, vocês não fazem. Puta, eu estou me enriquecendo muito. Eu estou sentindo na pele cada probleminha que vocês têm, cada dificuldade que vocês têm. Esse laboratório, para mim, ele é fundamental para poder ajudar ainda mais cada corretor. Então, a pessoa precisa participar desses encontros digitais. Né? Eu estou fazendo. O Ivan está presente aqui na reunião. O Ivan está me ajudando agora com a parte de lançamento. Né? É impressionante. Eu estou participando das reuniões individuais com cada um dos corretores junto com ele, e é impressionante você conversar com um corretor individual, e aí você começa a conversar com uma coisa com ele, e você percebe que ele começa a falar uma linguagem totalmente diferente da linguagem que a gente está falando. E aí eu falo, poxa, não está funcionando o meu microfone? Tá funcionando, tá funcionando. Agora você mutou. Agora você mutou. Clica no microfone. Clique embaixo do telefone. Clica na tela e clica no microfone. Foi agora, né? Oi. Voltou, legal. Então, quando eu começo a conversar com esse corretor e eu percebo que ele está falando uma linguagem diferente da minha, eu faço uma pergunta para ele: Ei, amigo, você participou da reunião nossa da segunda-feira? Ele, poxa, não participei. Então, esse cara não serve. Esse cara é um corretor improdutivo. Né? Então, é importante que esse corretor ele participe desses encontros digitais nossos, tá certo? Porque se ele participa desses encontros digitais, ele entende o que a gente está querendo, onde a gente quer chegar. Ele tem que ter interação no aplicativo no mínimo 5 vezes por semana. Porque se ele entende o que a gente fala na reunião, ele logo vai capturar imóvel. Se ele captura, ele recebe lead. Se ele recebe lead, a não ser que ele fique offline. Mas ele vai receber lead, ele tem trabalho para desempenhar no aplicativo. Ele tem que dar follow-up, ele tem que pesquisar imóvel. Um corretor produtivo, quando ele atinge uma marca de 40 imóveis, que é uma boa carteira para um corretor de imóveis ter, ele tem que ter um registro de pelo menos 2 imóveis por semana, novos, né? Ele tem que atender o lead que a gente envia. Não adianta você fazer um trabalho bonito de captação, saber todo o nosso discurso, nossa maneira de fazer, e não atender o lead enviado. Ou não conseguir transformar esse lead num comprador, fazendo com que ele te bloqueie. Não adianta nada isso, né? Então, percebe que um ponto leva ao outro. Se ele assiste a minha apresentação, ele sabe abordar um cliente. Se ele sabe abordar um cliente, ele tem uma resposta do seu cliente. Né? E aí, um corretor produtivo é aquele que também consegue ter pelo menos uma visita na semana. Eu estou sendo bem pessimista aí, tá? Porque, obviamente, talvez na primeira semana ou na segunda semana você não tenha um fluxo como esse. Mas depois que você cria a sua carteira, que você consegue movimentar, por exemplo, o Cláudio está aparecendo na minha tela aqui, o Cláudio Brito, na primeira tela, do meu lado aqui. É difícil eu conversar com o Cláudio. O Cláudio, eu converso com ele meia-noite, 11h30 da noite, ele me manda uns áudios, porque ele tem uma visita atrás da outra. Não é, Cláudio? Ele teve um dia do mês dele que ele tira para desligar o telefone, porque ele precisa se concentrar um pouco, trabalhar a parte espiritual aí, porque ele tá, se eu for usar a média de visita dele, nós estamos ferrados, né? Ninguém fica produtivo. Mas tem que ter pelo menos uma visita por semana. E aí, não me entra na cabeça se você não consegue fazer uma venda em pelo menos 90 dias. Eu pergunto para alguns corretores assim, essa semana a gente descredenciou um corretor que tinha 2 anos
fez uma venda em 2 anos, que recebe 40 leads por semana, por mês. Eu perguntei a ele assim, amigo, poxa, você sabe como é que é o conceito da Newcore, né? Você não executou aquilo lá que a gente propôs a você, por isso que você perdeu a sua licença. Não adianta nada você ocupar o seu tempo num negócio que você não acredita ou não conseguir executar as nossas sugestões. E eu falei a ele assim, cara, desculpa a pergunta, mas como que você vive? Como é que você se sustenta? Você vai no supermercado, essa venda que você fez em 2 anos, eu sei o valor que ela foi. Eu sei o quanto você ganhou de comissão. Cara, desculpa, mas não dá para você viver 2 anos com essa venda. Né? Então, não dá, galera. Se o cara tá ele tem que ter isso daqui. Né? O nosso objetivo é transformar a nossa equipe numa equipe produtiva. Isso não significa que eu tenho que entrar no meu dashboard agora, olhar todo mundo que não tem isso e descredenciar. Tá bom? Porque eu acho que tem um pedaço disso que talvez faltou. Né? O cara, ele pensa, a pessoa, como o nosso cliente, da mesma forma que ele é desconfiado, que ele é assustado, que ele não tem o preparo, eu não vou também imaginar que vai entrar um corretor aqui sabendo tudo. Esses corretores que se formam hoje ou que têm experiência, eles atuaram uma época dentro de imobiliárias. E na imobiliária, eu já trabalhei 10 anos lá, eu sei que não existe uma orientação coerente como a gente está fazendo aqui, lógica, onde faz sentido as coisas. Tá certo? Então, a gente precisa pegar essa pessoa e trazer para o nosso lado e identificar se essa pessoa tem, de fato, o perfil para reaprender algumas coisas, tá certo? Então, o meu tema hoje com vocês é falar um pouquinho sobre a equipe. Eu acho que o que está faltando hoje aí é a gente pegar e ser um pouco mais ágil para identificar pessoas que estão dentro da nossa equipe e não têm o perfil, né? Ou para bloquear algumas pessoas de entrarem no aplicativo que não tem o perfil, ou faltou um acompanhamento para dar um direcionamento melhor para essa pessoa, tá certo? Vamos lá. Eu estou riscando toda a minha apresentação aqui, porque, não sei o que acontece que eu não consigo passar. Vamos lá. Muda. Opa! Opa, opa, opa! Tô parecendo o Silvio Santos aqui. Será que eu fui pro slide certo aqui? Opa! Isso. Olha lá. O que acontece? Eu me sentiria muito incomodado, de verdade mesmo, se eu, como um corretor produtivo, estivesse dentro de uma equipe com pessoas improdutivas. Né? Olha só essas figuras que eu coloquei ali. Você acha que essa coruja aí, ela está se sentindo confortável com esse gato do lado aí, parecendo uma coruja? Né? O galo com a muleta do lado do Flamengo? Óbvio que não. Da mesma forma, eu acho que o corretor produtivo, aquele que está vendendo, que está conseguindo fazer um bom trabalho, ele se sente muito mal, incomodado, ao lado de um cara totalmente improdutivo, de um cara que está ali que nem sabe o que ele está fazendo ali. A gente chega a pensar até bobeiras do tipo, pô, esse cara está aqui só para chupar imóvel, tá certo? E assim, eu confesso a vocês que assim, esse cara ele é tão improdutivo que ele não sabe nem chupar um imóvel. Ele não vai conseguir converter uma venda, porque não é isso que converte uma venda. É muito mais amplo. Se ele não teve capacidade para entender que a Newcore é uma coisa que está do lado dele, que veio para ajudar ele, que vai fazer com que ele tenha muito mais transação ao longo do ano e que ele ganhe mais, seja valorizado, esse cara não tem capacidade para chupar imóvel também. Ele acha, da mesma forma que eu descredenciei essa pessoa essa semana, que tinha lá 2 anos, ele acha que ele está fazendo um negócio legal. Porque eu conheço essa pessoa que foi descredenciada e ela sempre foi contra a minha teoria de que tem que ter foco. Ela sempre disse que vendia a cidade inteira. Eu sabia que ela estava se enganando. Tanto é que o resultado foi uma venda em 2 anos. Né? Então, a gente não tem que deixar, uma vez identificado que o corretor ele não vai ser produtivo nunca, ele não tem o perfil, deixar esse cara moscando dentro da equipe. Tá bom? Então a gente tem que ser ágil nesse processo aí. E aí eu fiz aqui um macrofluxo bem simplificado do que eu entendo que a gente tem que fazer nesse primeiro momento. Eu
fiz aqui, ó, eu dividi em dois: validação do profissional e acompanhamento, tá? Então, todos vocês, quem não tem, existe uma página na internet que acessa como oraculo.newcore.com.br. É onde tem um dashboard, cada embaixador tem que ter um dashboard, onde nesse dashboard vai mostrar os corretores que estão credenciados no distrito que ele atua. E nesse dashboard existem algumas coisas que são as métricas principais. Ó, nesse primeiro momento você não vai conseguir ver quem é o cliente, mas você vai ter um macronúmero disso daí. E por esse macronúmero você consegue identificar se essa pessoa está indo num caminho positivo ou negativo, tá? Mas o que eu quero dizer aqui nessa primeira tela é que você tem um campo lá chamado dias de licenciado. Dias licenciado. Se você abre esse dashboard, você consegue ver todos os corretores que entram a cada dia, né? Então, se você abrir o dashboard e ver lá, corretor, fulano de tal, dias licenciado, um dia, você tem que ligar para essa pessoa para poder fazer o convite para ela entrar no Newcore. Imagina o seguinte, quando uma pessoa, um corretor, ele entra na Newcore, que eu conferi a documentação dele, que eu vi se ele tem Cresce, que eu coloquei ele dentro de um distrito, essa pessoa, ela precisa de um abraço, de uma recepção. E essa recepção é feita pelo embaixador. Então, quando você abre esse dashboard e você vê lá, dias licenciado 1, a minha orientação é que você entre em contato com esse corretor, né, de forma convidativa, de forma calorosa, parabenizando ele por ele ter a oportunidade de entrar numa ferramenta que já mudou o mercado imobiliário e que você está ali para receber ele e entender desse corretor se ele tem o perfil para continuar. Não significa que eu credenciei uma pessoa e ele está apta para fazer o trabalho dele. Porque a gente sabe que existe feridas, que existe uma cultura, existe uma educação que ele aprendeu dentro da imobiliária que é diferente da nossa. Tá certo? Então, agora, o que acontece? Se você deixa esse corretor dentro do seu dashboard e ele vai passando 1, 2, 3, 4, 5 dias, quando está no quarto dia, você pode ter certeza que esse corretor está morto já. E ele não pode ser crucificado como um cara improdutivo, porque a gente sabe que existe uma escola chamada imobiliária que está errado. A gente não abraçou ele, esse cara não tem culpa. Tá certo? Quanto mais tempo eu demoro para abraçar esse cara, fazer uma recepção dele, né? Eu vou perder ele, porque ele vai esquecer. Eu não sei vocês, mas eu sou um viciado em internet, né? Porque eu fico lá, pesquiso, eu gosto de ver as novidades, eu estou sempre aqui navegando. E aí o que acontece é o seguinte. Às vezes eu vejo no feed de um site, alguma coisa, uma coisa que me interessa. Eu clico e me cadastro. E eu continuo navegando, né? Aí eu vejo outra, clico e me cadastro. E aí o que acontece? Às vezes o corretor, ele viu um anúncio nosso no meio de um site desse. E ele se cadastrou, e aí ele continuou o cadastro dele, porque a gente tem um mecanismo automático que pede os documentos dele através de um robô, né? E ele foi, mandou, foi fluido o negócio, e aí ele está esperando um contato de alguém. Tá certo? E aí, se a gente demora para falar com esse cara, ele esquece total. Então, a minha recomendação é que quando vocês olharem esse dashboard todo dia, e aí viu um corretor novo, dá para você ordenar, você clica na coluna dias licenciado, você pega do menor para o maior, e você valida, você entra em contato com ele, mas nunca, em hipótese alguma, se posicione como um cara chefe, superior, porque aqui na Newcore ninguém é chefe de ninguém, né? A gente não dá ordens, a gente é o professor, a gente está no mesmo nível, eu falo que eu sou um pastor de igreja, para ficar mais fácil o entendimento. Eu quero ajudar todo mundo, tá? Eu estou aqui para ajudar, não sou melhor do que ninguém, só estou aqui observando as coisas e estou tentando fazer que o negócio tenha mais resultado, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Tem muito corretor que reclama para mim, pô, recebi uma ligação de um cara aqui,
pô, o cara superior, o cara foi meio grosseiro. Não é isso, galera. Se a gente não for gerar magnetismo, a gente não vai conseguir ter equipe produtiva, tá? Não é para ser impor, não é para ser arrogante, não é, não pode ser isso. Ah, mas eu não sei ser simpático. Então tu não serve para ser embaixador. Tá bom? A gente tem que ter carisma. Tá bom? Eu sou muito objetivo, tá, meu? Desculpa aí um pouco a sinceridade, mas acho que fica mais fácil de entender, é mais fácil trabalhar com pessoas objetivas aí. Beleza, o que eu faço? Eu acho que você tem que marcar um bate-papo com essa pessoa. E o bate-papo pode ser imediato. Hoje em dia, existem recursos e as pessoas estão suscetíveis a fazer videoconferência, diferente de antigamente, que tudo bem que nada substitui o olho no olho e o aperto de mão, o abraço. Só que nos dias de hoje, a gente tem que entrar no mundo da videoconferência. Imagina se eu estivesse fazendo essa conferência com todos vocês pessoalmente. Tem gente da Paraíba, aqui tem gente de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro aqui. Ia ser impossível, né? E aí, nesse encontro, eu vou aprofundar um pouquinho mais em cada quadrinho desse. A gente tem que procurar entender o corretor, né, para ver se ele tem o perfil da Newcore, e ali adiante a gente tem que fazer o acompanhamento. Bom, eu fiz o convite para o cara, eu identifiquei que esse cara ele tem o perfil da Newcore, eu identifiquei o momento dele, aí ele entrou aqui e eu preciso ver se de fato ele é essa pessoa que ele diz ser. Pô, ele entendeu que tem que fazer captação? Eu olhei aqui, tá fazendo. Olhei aqui, não tá fazendo, eu vou orientar de novo. Ah, o cara não me responde. Ah, o cara não respondeu o meu convite. Né? Esse cara que não respondeu o seu convite, esse cara que não tá afim de falar com você, esse cara tem que ser inativado imediatamente. Né? Eu acho que a gente tem que falar assim, ó, oi amigo, infelizmente eu não estou tendo retorno seu, o aplicativo vai cancelar a sua licença. E cancela. Tá bom? Porque existe sim as pessoas que entram e não dão satisfação. Não estão nem aí, não responde, não quer ir, não quer falar, nunca pode. O cara que nunca pode, eu também nunca posso. Ele não tem que estar aqui. Tá? Não podemos afrouxar, porque senão o cara fica ali esquecido e apodrece. Aí ele fica como se fosse aquele gato no meio das corujas. Tá bom? E obviamente, se ele fez ali, a gente, da mesma forma que acompanha a captação, a gente tem que acompanhar a visita e a proposta. Não dá para o cara ter 100 leads e não ter nem uma visita nem uma proposta. Tá? Uma conversão aí péssima é 2%. 100 leads, 2 vendas no mínimo. Né? Bora lá, turma. Ó, é assim, o nosso universo de participantes hoje é menor, tem 71 pessoas, né? É um bate-papo 2.0, tá? Isso aqui. Todo mundo pode participar. Se alguém quiser falar, levanta a mão, chama no chat, põe a mãozinha assim. A gente habilita o microfone, porque é colaborativo isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só estou aqui procurando trazer informações que eu acho que vai trazer um nível muito melhor para o nosso distrito, tá bom? Mas cada um não tem que ter medo, pode falar, estamos junto e o que é construtivo, vamos para cima. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Olha só, turma. Por diversas vezes, eu presenciei, até aconteceu isso comigo já no começo da Newcore, de tentar transformar a etapa de validação do corretor num convencimento. Né? Pegar um corretor ali, o corretor fala, pô, mas eu odeio captação, mas eu não faço captação, pô, eu tenho que fazer plantão de não sei o quê, pipipi, popopó, e eu tentar convencer o corretor a mudar. A gente não deve fazer isso. A etapa de validação do corretor não é uma etapa de convencimento. Tá bom? Como está a minha fotografia. Eu achei muito, muito legal essa fotografia da apresentação aí. Que tem um senhor bem gordo, né? E aí o vendedor ali colocou um espelho que
tenta passar a imagem para ele que ele é magrinho. Nós não estamos numa etapa de convencimento. Então, ele, obviamente, talvez ele tenha, no momento inicial, entrado e ele não sabe algumas coisas, mas o nosso principal objetivo no começo dessa conversa, depois que eu fiz o convite e ele abriu uma videoconferência para nós, é a gente ser bem transparente, passar bastante segurança para ele, para poder entender o momento desse corretor, para poder entender a intenção profissional desse corretor. Porque eu vejo alguns, por exemplo, eu estou resolvendo uma situação aqui no ABC de um corretor que ele é dono de uma imobiliária com equipes. E ele está aqui dentro. Essa pessoa não deveria estar dentro do nosso distrito. Ele tem uma imobiliária. Pô, é uma imobiliária de um homem só? Todo mundo é uma imobiliária. Eu sou uma imobiliária. Cada um de vocês é uma imobiliária. Agora, a pessoa ter uma imobiliária com equipes e a intenção dele é entrar na Newcore para poder gerar leads para alimentar a equipe, essa pessoa nunca deveria estar aqui. Se a intenção dele é qualquer coisa contrária do que a gente prega na nossa doutrina, ele não deveria estar aqui. A intenção da pessoa tem que ser em ser uma pessoa que vai trabalhar de forma individual, ou com a esposa ali, ou com a filha, na família ali, né? E que vai seguir as nossas orientações de captação, atendimento do cliente, fazer a venda. Não, a gente não pode ser enxergado como um Zap Imóveis da vida. Tá certo? Então a gente tem que entender esse momento. A gente só entende esse momento se a gente passa confiança, magnetismo, é um cara carismático. Porque senão o corretor não vai se abrir. Tá? A gente tem que poder se colocar do lado dele para ver o momento que ele está e qual é a sua intenção. E aí, dependendo desse momento, se ele for uma pessoa que está dentro das nossas expectativas, que concorda com a nossa maneira de fazer, a nossa metodologia, tem um perfil, sabe usar pelo menos o celular, porque tem muito corretor que não sabe nem abrir o celular, né? E ele compreendeu essa questão do foco, aí sim a gente vai lá e dá a possibilidade dele continuar na plataforma. Eu cansei de falar para o corretor que eu validei que, infelizmente, ele ia perder o tempo dele aqui na plataforma. Né? Se posicionando dessa maneira como eu estou dizendo a vocês. A gente tem que ser bem assim, parceiro, e falar, poxa, amigo, eu adoro, a gente é parceiro, é amigo, sou companheiro de trabalho, mas dessa maneira, vendendo Todeschini, fazendo locação no 5º andar, vendendo trufa no semáforo e corretor e Uber, você não vai conseguir fazer isso. Eu até compreendo a pessoa, faz uma locaçãozinha aqui para cobrir uma despesa, mas, galera, se você entende o nosso propósito e começa a fazer as captações, eu lhe asseguro que você não vai ter tempo de conseguir atender e dar atenção para todos os clientes que a gente vai conseguir enviar a você. Né? Talvez uma coisa aceitável, talvez não, eu acho que é totalmente aceitável, é uma pessoa que veio falar com você, ter o perfil, e ele está no momento transitório de uma imobiliária para sair. Né? E aí ele tá, tipo, as pessoas têm um pouco de receio. Só que a pessoa tem que saber que no curto prazo ela vai ter que tomar uma decisão. Porque a hora que ela construir a carteira dela, ela não vai conseguir dar conta de lá e daqui. E ela vai ter a sensação de muito trabalho e zero resultado. E aí ela vai dar, talvez, a prioridade para uma imobiliária que ela tem uma cadeira lá, que ela senta, sabe? Mesmo sabendo que o cliente não bate mais na imobiliária. Tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que, os corretores que entram, se atentar para falar, fazer um convite bem caloroso para essa pessoa, fazer uma videoconferência com a gente e a gente se posicionar de forma amigável, parceiro, estou junto com você para entender o momento da pessoa e ver se aqui ela vai ter êxito profissional. Tá bom? Então, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? A gente tem que entender o momento, explicar o conceito, porque às vezes a pessoa ficou com alguma dúvida, tirar alguns fantasmas,
Vocês sabem quais são os fantasmas? Poxa, mas eu vou botar aqui o meu proprietário, né? Isso é um fantasma. Já falei nas minhas apresentações que o que vende imóvel não é ver um proprietário, tá? Da mesma forma que o meu colega precisa vender um imóvel meu, eu também preciso vender um do meu colega. Um dos maiores problemas do mercado imobiliário é a assimetria de informação. Um corretor, dois corretores, três corretores, é humanamente impossível ter todos os imóveis que estão à venda dentro de um distrito. É por isso que tem um número limitado de licenças que está alinhado com a demanda e com a oferta de produtos dentro do distrito. Tá bom? Então não tem que ter esse fantasma. Aqui a gente é ético, tá? E aí eu acho que o corretor, a gente tem que passar para o corretor, no mínimo, para ele assistir o vídeo que fala sobre a captação. Eu tenho um vídeo que ele está dentro do YouTube, é o primeiro vídeo de reuniões onde eu explico o motivo e o porquê dele capturar imóvel de forma concentrada dentro do distrito dele. É bem lúdico esse vídeo. Ele mostra uns bonequinhos, um aviãozinho. E eu tenho outro vídeo que fala sobre atendimento ao cliente, que pode ser o vídeo da última reunião, que eu falei só de atendimento ao cliente. Tá? Esses são os maiores problemas. Captação, conhecimento do distrito ou de um imóvel novo, no caso de lançamento, e o atendimento, tá bom? E aí, o corretor, às vezes, ele entendeu tudo, né? Pô, entendi tudo. Tudo. Sei, pô, distrito, Luiz, você, embaixador, todo mundo. Só que ele não sabe por onde começar. Aí eu tenho aquele plano 30. O que é o plano 30? Plano 30 é você fazer 40 captações em 30 dias. Se você pegar aí 20 dias úteis do mês, tem 22, eu pôr 20, tá? Capturar um imóvel de manhã e uma tarde, no final do mês tem 40 imóveis. Tu não é corretor? Sou. Tá afim? Tô. 30 dias, 40 imóveis. 10 por semana, né? Então, é o caminho isso, turma. E aí deixar claro para esse corretor que não é fácil manter uma licença da Newcore. Tem que ser um modelo produtivo. Tem que ver os vídeos, tem que fazer captação, porque se não tiver isso, não vai vender. Se não vai vender, não faz sentido ele estar aqui. Se aqui tem licença de corretores limitado, nós vamos dar prioridade para quem está afim. Aí o corretor ele perde a licença e ele vem chorar pro papai aqui. Mas eu não sabia. O cara tá 2 anos aqui escutando eu falar. Aí ele não sabia. O cara ficou 2 anos aqui e ele quer que eu dou mais uma semana para ele se adequar. Mas se não adequou nesse período todo, não vai adequar agora. Tá bom? E ele não pode ter surpresa. As pessoas não podem ser surpreendidos com um descredenciamento sem ter o sentimento de que ele é um merda, para falar português bem claro. Eu não consegui fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sou preguiçoso. Não vou. Ele tem que saber. Todas as pessoas que eu tenho conversado bastante, mais próximo aqui, e que vêm falar comigo, eu falo, eu te avisei, amigo. Você lembra que eu mandei uma mensagem para você? Falei, cara, se você não for, você vai ser descredenciado, porque tem uma fila. A pessoa entende, por quê? Porque ela não foi pego de calça curta. Então a gente tem que deixar muito claro que se não for assim, fica em casa, nem entra. Fica aí onde você está, no sofá, na imobiliária ou no plantão, nem entra, cara. Porque todo mundo que está aqui dentro, a gente se preocupa, tá bom? Isso aqui eu já falei. WhatsApp vídeo. Cara, essa ferramenta aqui é sensacional e é de graça. Então, use, abuse, porque funciona. Todo mundo sabe mexer. Chegou um corretor? Cara, vamos bater um papinho? WhatsApp vídeo. É sensacional. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão da validação do corretor? Porque é muito importante isso. É isso que o Antônio está falando. O corretor só valoriza a licença depois que ele perde. Né? E assim, não tem segunda chance. Não tem segunda chance. A primeira para ter a segunda chance, ele tem que morrer e voltar de novo. Vocês têm alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa, galera? Eu não. Pode falar. Não tem que ter receio de falar.
Não? Só eu mesmo? Só o Sassamutema mesmo aqui? Então, beleza. Vamos fazer agora, vamos falar um pouquinho do acompanhamento. O embaixador tem que. O Eliezer está falando que o embaixador tem que ter acesso aos leads. Eliezer, concordo com você. Só que nós estamos numa etapa um pouquinho mais assim, mais abaixo. Né? Nós temos que primeiro entender a validação, né? Acompanhar os grandes números, e aí depois a gente entra no detalhe do lead, que eu vou dizer aqui como é que é a minha sugestão para a gente fazer nesse primeiro momento. Tá? Vamos lá. Olha só. Não é fácil ter uma licença da Newcore. A gente não pode. Lembra que o Antônio acabou de falar aqui que o corretor só dá valor na licença depois que ele perde? Galera, tudo que é fácil não tem valor. Paulo Ornelas, não sei se ele está aqui presente, mas ele tinha uma gráfica. Ele era gestor de uma gráfica, né? Tinha uma gráfica na época que se imprimia muito. Ele dava cartão de visita de graça para os clientes dele. Ninguém dava valor. A partir do momento que ele começou a cobrar, todo mundo começou a dar valor. Então, não é fácil ter uma licença da Newcore. Se a gente faz esse processo que eu falei bem ajustadinho, valida o cara, se o cara vem aqui, entrou, deu uma semana, não fez nada, a gente orienta ele, fez segunda semana, não fez nada, a gente tira ele, você pode ter certeza que vai ficar muito melhor. As pessoas vão dar muito mais valor para o negócio. Tá? Olha só, aquilo que o corretor fala no começo de uma entrevista, que ele é fera, que ele vai fazer, que ele tem o perfil, se a gente só consegue identificar se aquilo lá é verídico fazendo um acompanhamento. Né? Então, a figura desses dois barrigudos aí, ó, no começo ele fingiu aí que conseguia correr 5 quilômetros, né? Quando a gente botou ele para correr, a gente viu que aqueles gominhos da barriga do cara era o arame da cerca. Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente acompanhar os corretores. E eu não estou querendo chegar a acertar a mosca, para não falar outra palavra. Eu quero acertar o quarto que a mosca está. Por isso que a gente não deve entrar no mérito do lead agora. Nós temos né, que pegar e fazer uma gestão um pouquinho, né, voltar um pouquinho atrás, olhar o nosso distrito, ver como é que está. Todo mundo tem um distrito, todo mundo tem corretor ali, 20, 30 corretores aí. Dá uma olhada como é que. Fazer uma reciclagem. Pô, eu não fiz isso nos corretores que eu tenho aqui no distrito, eu não sabia. Não tem problema. Vamos falar um por um. Ver se ele entendeu, ver como é que tá, ver se não sei o quê. Ao ponto de ver se ele vai ou racha. Tá? Por que isso? Porque a gente tem licenças limitadas. Se tem um corretor no seu distrito que não está fazendo nada, ele está tirando a oportunidade de um cara produtivo vender. Porque eu estou dando um lead para ele. Eu poderia ter dado esse lead para você que é produtivo. E você venderia, porque esse cara não vai vender. Tá? Nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Empoderar o corretor. É fazer com que o corretor tenha êxito. Toda noite eu vou dormir, e eu tenho certeza que todo mundo que trabalha junto comigo vai dormir pensando nos corretores, cara. O Nasser que está aí, poxa, ele dá o sangue para poder conseguir um lead. Não é brincadeira isso, gerar um lead. Né? Ele olha todo dia no distrito e vê lá como é que os corretores estão, se eles estão, poxa, tem um corretor aqui que tem bastante captação e não está recebendo lead. Ele entra no detalhe, pô, a gente faz com carinho isso. Agora, é justo você ter um corretor dentro do distrito, improdutivo, e a gente preocupado com ele, sabendo que a licença é limitada? Né? Então, é necessário esse corretor saber que ele tem que aplicar as orientações. E aí o acompanhamento vai reforçar o nosso conceito e vai definir o verdadeiro perfil do cara. Pô, esse cara aqui é o gordinho que estava lá no começo, chegou para mim com a cerca na barriga. Esse cara não tem que estar aqui, meu. Esse cara que é o dono da imobiliária de equipe não tem que estar aqui. Mentiu, apareceu. A mentira tem perna curta, né? Olha só, isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante.
checkpoints para o acompanhamento fluir. Olha, nós não somos chefe de ninguém, de verdade. Nós temos que escutar mais e falar, né? Tem casos aqui que eu escuto dos corretores que pedem uma orientação, vai falar alguma coisa para alguém, algum embaixador, o cara não deixa nem o corretor terminar a frase e já está pensando no 50, não sei do que. Não é isso, turma. Né? A gente é professor, pastor, professor. Né? Temos que ter didática, temos que ter empatia, nós temos que ser exemplo. Eu consigo quebrar qualquer tipo de paradigma de corretor viciado em imobiliária usando o meu exemplo como corretor. Como eu estou atendendo cliente, como eu estou vendendo, cara. Eu estou vendendo mais de imóvel por mês. E eu comecei há quanto tempo? 2 meses. Né? E aí, nada mais fácil do que a gente usar o nosso exemplo ao nosso favor. Eu, se fosse corretor dentro de um distrito da Newcor, eu não escutaria uma orientação de um embaixador que não é o cara que é um exemplo. Pô, mas peraí, você está falando que eu tenho que... Pô, um corretor produtivo é um corretor que vende pelo menos uma vez a 90 dias, e tu não vende há 1 ano, cara. Né? Você não capta. Eu estou olhando aqui, tu não capta, não tem uma captação no seu nome. Então, é muito difícil você tentar orientar uma pessoa se você não for um cara que seja o exemplo daquilo. Eu não tenho até dificuldade, né, de dizer para uma pessoa que fazer isso eu não faço. E aí entra um monte de coisa em xeque, né? Será que eu acredito se eu não faço? Tá? Nós temos que passar confiança para o corretor para poder gerar. Se eu não passo confiança, não sou amigável, não gero magnetismo, eu nunca consigo ter uma equipe junto comigo. Se eu sou um carrasco, um cara com perfil de imobiliária que só taca pedra, é ríspido, e só quando ele vem falar comigo eu estou pensando no 50, nem aconteceu a visita, eu estou pensando no 50 já. Não vai rolar. Né? Lembra? A venda é a consequência de um bom trabalho de atendimento. Se vier um cara falar comigo, não aconteceu, ele está pensando no 50. Tá? Então, a gente tem que gerar confiança, apontar os caminhos, explicar os porquês das coisas e ser sempre sincero. Tudo isso eu estou falando, eu ajudo, eu estou fazendo vídeo, eu estou falando com as pessoas, né? É uma questão da gente sempre reforçar, amplificar o que eu estou dizendo. E o objetivo tem que ser reforçar sempre o conceito para que esse corretor aplique isso no dia a dia. Tá bom? Então, é um pastor, de verdade. Eu uso essa palavra porque eu acho que é muito próximo disso. O pastor está ali, né? Fala, orienta. E assim, é repetitivo mesmo. Não tem como ser diferente. E aquilo que eu acabei de falar. Oi. O Reginaldo quer falar. Você vai esperar para o fim ou quer abrir agora? Pode pôr. Vai lá, Reginaldo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Beleza. Senhor, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Luiz, só alinhar. A gente tem se falado, né, quando a gente pode aí, é claro. Eu só queria colocar o seguinte, né? Você sabe bem, tem acompanhado, eu entrei como pastor e virei cortador, né? Virou carrasco. A gente tem paciência, mas a paciência chega no limite, né? E o que eu vejo é o seguinte, não é instituição e a gente tem que ter resultado e dar resultado. Eu vejo o seguinte, se não tiver resultado, não justifica. Eu até falei contigo, passei um WhatsApp para você, falar de ter uma fórmula eletrônica de avaliar com alguns fatores, colocar peso nesses fatores para a gente poder avaliar os corretores, né? Eu sei que você está fazendo um negócio aí, vocês todos estão fazendo um negócio por trás para poder avaliar a utilização do corretor. Mas assim, eu não sei, eu acho que a gente trabalha em conjunto, eu acho que todos os embaixadores, todos os distritos têm que estar na mesma tocada, na minha visão.
Então, eu sempre dei oportunidade para ouvir os dois lados, todos e tal. Só que eu vejo o seguinte, que tem alguns que avaliam, são mais benevolentes, outros não. Cada um faz da sua forma, né, de fazer. Mas eu acho que a gente tem que ter uma forma que seja única. Porque, assim, o que eu vejo, tem gente que entra, você vê que o cara está interessado, te procura, começa a falar sobre os atendimentos que ele fez. Tem outros que você manda uma mensagem, o cara não te responde. Então, e aí cada embaixador vai avaliar. Mas eu acho que, no geral, a gente tinha que ter uma tocada única. Não Eu, sei se você pensa Ronaldo, que. desculpa te interromper, mas eu acho que, Luiz, é mais ou menos o que a gente falou dos baldes. Em breve a gente vai ter isso, né? Eu comentei isso pro Reginaldo, até para todo mundo saber, eu ia falar isso mais adiante, mas todos os corretores que estão, esses 3.000, a gente está classificando cada um dentro de um. Categorizando cada um, né? Produtivo, a pessoa que está aí na fase de, de construção, né? De formação. E aí, dependendo da atuação desse corretor comparado com o nosso quadro construtivo, produtivo, esse corretor vai sofrer um tipo de ação, ao ponto da gente bloquear, expurgar automaticamente o corretor ou bloquear a tela dele e ele tem que tomar uma ação em cima dessa tela, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem corretor que acessa todo dia o aplicativo, que só que ele não capta o imóvel, não faz nada. Esse cara aí ele vai ter a licença bloqueada. E aí vai aparecer na tela de bloqueio que ele tem que vir falar comigo para a gente entender o momento dele para ver se esse cara é merecedor de uma licença da Newcore. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque eu percebi que os distritos que têm sucesso, onde tem o maior número de corretores que vendem, fazem visita, etc e tal, existe uma gestão muito próxima do embaixador e é justamente em cima desses pontos. Então, é o embaixador que olha o nosso painel, é o embaixador que valida o corretor e se em 2 semanas o cara não produz, o embaixador vai lá e conversa com ele e inativa ele. Então, a gente vai aplicar isso de uma forma mais, até mais, não tem o sentimento, obviamente, mas a gente vai avaliar mais pontos do aplicativo e vai tomar ações em cima disso para ajudar até os embaixadores, né, nesse ponto, ser mais rápido, e tem alguns distritos que também não tem embaixador, então vai atuar, vai funcionar automático para esses outros distritos. Mas vai ajudar bastante, Reginaldo, que você vai ter uma visão no dashboard do que cada um desses corretores é. Pô, esse aqui, eu tô vendo aqui que ele é produtivo, mas está lá, classificado como produtivo. E aí você pode até chegar num ponto que você vai ver um corretor que está classificado como improdutivo e falar, pô, Luiz, eu acho que tem alguma métrica que você está usando aqui que precisa apertar um pouquinho que classificou esse cara errado, né? Então a gente vai afinando isso daí, e a hora que isso daí estiver bem fino, a gente bota para rodar isso no piloto automático, que vai ajudar bastante. Mas a minha intenção sempre é tentar transformar um corretor que acabou de entrar, que está em formação, em um corretor produtivo. Eu não tenho, ainda não sei ainda se é automático isso. O corretor entra produtivo. Ele passa por um processo de transformação, onde não é uma transformação de caráter, de nada, mas é uma transformação dele poder querer enxergar a nossa maneira de fazer e estar disposto a mudar algumas coisas que ele fazia errado. Eu acho que é por aí, né? E eu vou investir bastante meu tempo aí nesse processo. Eu acho que é bem por aí. Mas vamos voltar lá, aí depois. Mas vocês podem pedir para falar a qualquer momento, tá, galera? Da mesma forma que o Reginaldo levantou a mão aí, é super bem-vindo aí, todo mundo aí. Agora, é como eu disse, né? Tudo isso só vai funcionar se você próprio, embaixador, acreditar e se você, embaixador, se adequar no que a gente está falando. Pô, eu tô aqui, não vendo. Pô, eu tô aqui, não capto. Pô, eu tô aqui, não visito. Eu não tenho força para falar isso para um corretor. E o corretor não é bobo também. Tá? Então,
cada um de vocês é um corretor também, tá bom? Então isso aí tem que estar muito, eu vejo assim, né? Eu não consigo, eu os procuro estar do lado de pessoas que são vencedores, que têm histórico de realizações. Essa pessoa tem muito mais força em me dar o conselho, um direcionamento, do que uma pessoa que está ali na sarjeta, tá? Na sarjeta no bom sentido que eu falei, tá? Uma pessoa que não tem um histórico de realizações ali. Vamos lá. Olha só, eu não sei, isso que eu falei, se tem um dashboard, né, que é o oraculo.newcore.com.br, cada um de vocês tem que ter acesso a essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta que ela foi criada de forma paliativa, porque a gente está mandando com aplicativo, um monte de coisa ao mesmo tempo, mas que ela te dá aí uma visão macro das coisas. Não chega no nível do lead, mas te dá ali, pelo comportamento do corretor, para você avaliar se ele é um cara que tem o perfil ou não. Essa ferramenta aqui, vocês perceberam que o aplicativo está sofrendo modificações. Essa ferramenta aqui ela vai estar dentro do aplicativo, tá? O corretor vai saber se ele está bem ou se ele está mal. E quando ele está mal, o que ele tem que fazer para ficar bem. Eu acho que vai ajudar bastante isso. Pô, meu desempenho. Pô, eu sou aqui um cara nota 0. Para virar nota 1, o que eu tenho que fazer? Virar nota 2, tá? Vai dar o caminho. Então, e esse caminho, ele é baseado na nossa maneira de fazer. Tudo permeia a nossa doutrina, tá certo? Então, mas até essa ferramenta ficar pronta, vocês podem usar e abusar do dashboard. Eu sugiro olhar pelo menos uma vez por semana o dashboard. Né? Então, assim, ó, eu coloquei aqui, ó, você tem aqui algumas métricas importantes. São muitas que tem aqui, não tem todas, mas tem aqui, ó, dias que ele está licenciado, quantas vezes por semana ele usa o app, quantas captações ele tem, quantos ele capturou nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, quantos leads eu já mandei para ele, quantos leads eu mandei nos últimos 7 dias, 15 dias, 30 dias, quantos clientes ele tem em atendimento, né? Quantas visitas ele agendou, quantas ele fez, proposta. Então, a ideia é pegar tudo isso e melhorar, a gente tem que melhorar. Confesso que é uma ferramenta que a gente não evoluiu ainda, mas estamos evoluindo agora para trazer no nível do corretor essa informação e dar a possibilidade dele melhorar, mas é uma forma de vocês fazerem essa macrogestão. Né? Olhar aqui e ver, poxa, assim, o que eu costumo fazer? Poxa, conversei com o corretor Antônio hoje, um exemplo. Fui lá, validei, ele me disse que tem o perfil, eu marco na minha agendinha, marco em algum lugar, numa planilha, no papel de pão, qualquer lugar, Antônio, falei tal dia. O que eu vou olhar? Se o Antônio está capturando. Lembra? 30 dias, 40 captações. Passou uma semana, Antônio não fez nada, o que eu faço? Eu ligo para ele, oi Antônio, tudo bem? Aqui é o Luiz, cara. Pô, a gente bateu um papo semana passada. E aí? Você tem alguma dificuldade? Porque eu vi que tu não fez nada. Né? Lembra da sinceridade? Pô, seu tempo é uma coisa importante. Se você não fizer isso, tu não vai receber lead. Se você não tem lead, você não tem visita. Se não tem visita, não tem proposta. Né? E aí você faz isso na semana seguinte, esse cara ele vai ficar incomodado se você acompanha ele, não num formato de cobrança. É o meu próximo slide isso. Ele não tem que sentir que ele está sendo pressionado. Ele tem que sentir que você está ligando para dar a mão para ele e para dizer a ele que se não acontecer aquilo, não é você que está julgando ele, que ele não vai atingir o objetivo dele. Né? Então tem muita, assim, eu conversei com uma corretora ontem, junto com o Ivan, nesse processo de conversar com todos os corretores de lançamento, e eu mandei para ela 583 clientes, né? Obviamente, antes de falar para ela que eu mandei 583 clientes, eu vi se ela tinha vendido, ela não vendeu, eu escutei o porquê que ela não vendeu, e eu identifiquei que o atendimento dela está totalmente errado. Né? É impossível você ter 583 leads e não ter pelo menos umas 12 vendas aí. Certo? Então, obviamente que você não vai deixar chegar em 583 leads. Essa corretora, ela deveria ter sido orientada logo no começo. E não agora, depois de 583 leads. Esse cara é o cara
gato no meio das corujas, né? E assim, eu só liguei para ela porque o Ivan disse que ela é uma pessoa focada na Newcore, muito interessada, participa de todos os encontros, e eu fiz questão de falar pessoalmente com ela para ela olhar o vídeo lá, e eu expliquei como é que é o atendimento. Ela está com problema no atendimento. Agora eu vou deixar ela para sempre lá? Obviamente que não. Daqui uma semana eu vou falar com ela e vou ver se ela tem um cliente potencial em atendimento. Se ela não tiver, eu vou inativar ela, porque eu não quero deixar o gato no meio das corujas. Ela está tomando a oportunidade de um outro corretor vender. Tá? Então, esse dashboard é fundamental. Se você não tem, você me peça o dashboard que eu vou fazer para você e vou te entregar. E você tem a minha palavra aí que a gente vai transformar isso daí numa página do seu aplicativo para você ver isso daí de forma mais fácil. Tá bom? E aí, pô, a segunda parte dessa orientação, do acompanhamento, é a gente procurar capturar quais são as oportunidades que o corretor tem na mão. Então, quando eu faço esse follow-up aí, eu olho lá meu dashboard, eu vejo lá como é que aquele corretor está, e eu faço um contato com ele, eu tento procurar encontrar nele o que ele tem de oportunidade na mão. Então, sei lá, vou pegar aqui um exemplo da tela anterior aqui. Eu vi aqui que tem aqui um corretor que está com 37, está com 26 clientes em atendimento. O primeiro aqui. Eu vou falar para ele, poxa, fulano, você, desses 26 clientes que você classificou como comprador, né, porque quando o cara está com clientes em atendimento, significa que ele recebeu o cliente, atendeu e disse ao aplicativo que ele é uma pessoa que tem intenção de compra. Poxa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Quantos desses clientes aí você tem, você está atendendo e está próximo de vai acontecer uma venda? Eu hoje tenho 26 clientes em atendimento no meu aplicativo. Eu estou com 6 clientes que estão próximos de fechar. Né? Então, se você faz isso com ele, identifica essas oportunidades, oferece uma ajuda e você marca na sua planilha que o corretor Luiz tem 6 oportunidades que vão acontecer a próxima na semana que vem, quando eu for falar com ele daqui uma semana, 15 dias, eu pergunto sobre esses 6 clientes. Tá certo? E aí eu vou criando o meu forecast, eu vou sabendo o que está acontecendo e eu vou passando para ele uma imagem de que eu estou do lado dele, que eu quero ajudar ele, e ele fica meio que na dependência de saber que na próxima vez que eu ligar, eu vou perguntar para ele desses clientes que ele está em atendimento. E assim eu vou formando uma equipe produtiva. Né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e uma das coisas que eu aprendi lá, e foi muito importante, é que eu tinha uma reunião toda terça-feira, 8 horas da manhã. Toda terça-feira. Né? Então, eu me disciplinava para executar tudo que eu prometi na última terça-feira e me preparar para me apresentar nessa terça-feira. Então, essa pessoa que fazia essa reunião comigo, ela criou um ciclo, né? Então, a gente entregava muito mais, a gente se preparava para aquilo lá. E se a gente consegue fazer isso com os nossos corretores, de uma forma onde eu não me posiciono como chefe, sim como uma pessoa igual, querendo ajudar com o embaixador, com negociação, com financiamento imobiliário. O corretor, ele gosta de ser ajudado. Né? Eu acho que a gente cria esse ciclo que aconteceu comigo na outra empresa, que eu adorava essa reunião e entregava muito mais. E aí você começa a ter uma visibilidade de previsão aí de venda do distrito, né? E aí vai te ajudar também a saber se esse cara ele é ou não é o perfil da Newcore. Se você pega, como eu peguei essa corretora que eu falei ontem com o Ivan, que tem 500 e tantos leads que eu mandei e não tem nenhum cliente em atendimento para vender, você percebe que esse corretor, ou ele está precisando de uma lavagem cerebral aí, ou ele não tem o perfil nosso, né? Só assim, galera, a gente vai conseguir identificar se o cara ele é um cara produtivo ou não. Tem algumas ferramentinhas que eu costumo usar para me ajudar a fazer a gestão disso aí. Uma delas é o Trello.
Trello.com. Escreve Trello.com. É uma ferramenta que você cria as filinhas e você consegue dizer o que está na fase da visita, sabe? Você consegue fazer um controlezinho por corretor ali, para você perguntar para esse corretor na semana seguinte e dar o update ali para ficar tudo registrado. E é na nuvem, é de graça, é muito legal mesmo. Uma ferramentinha de funil. Trello.com. E é isso que eu falei, a gente tem que passar o sentimento de ajuda e não de cobrança. O cara tem que enxergar eu como um cara que quer ajudar, senão ele vai se repelir se você for cobrar. Porra, eu saí de um lugar onde você diz que me empodera, me ajuda, e eu entrei num lugar onde você me cobra como um carrasco. Não vai rolar, né? E, por último, turma, isso aqui, eu fiquei muito feliz com esse negócio da meritocracia aqui. No mês passado, quem ganhou o distrito vencedor da meritocracia, mês retrasado, foi a Granja Viana e foi Florianópolis. Eles foram os distritos que mais captaram imóvel e que teve maior índice de visita por corretor. A Ana Camurça e o Eli estão fazendo um excelente trabalho nesses distritos aí. A Granja Viana é um distrito que tem um pouco mais de tempo. Floripa é um distrito que é recente e a curva de crescimento é absurda de evolução. Eles ganharam e aí eles ganharam de novo esse mês. A gente teve um aumento maior, mais do que 70% do número de leads nesses dois distritos. E isso fez com que os corretores trabalhassem mais e capturassem mais. Criou uma curva muito positiva. E eu queria que isso servisse de exemplo para vocês. Poxa, eu preciso ganhar, eu preciso ser o cara campeão da meritocracia? Não, mas a gente faz isso para fazer com que o corretor tenha uma cenoura lá na frente. Mas ele não precisa chegar no primeiro lugar, porque tudo que ele fizer dali para frente, o reflexo é positivo dentro do distrito. Se ele capturar mais, ele vai receber mais lead, que vai ter mais probabilidade de visita e mais probabilidade de venda. Não precisa ganhar, mas tudo isso são pontos que a gente coloca de incentivo. Né? Então, eu fiquei foi muito surpreso aí com os dois resultados mensal aí dos dois distritos, né? Então, assim, eu queria dizer isso para vocês, que eu acho que vai tornar a gente vai melhorar o nível da nossa equipe. Nós vamos rodar esses gatilhos automáticos e vamos posicionar isso no dashboard para vocês saberem o que eu acho que é o status de cada um dos corretores, e vocês podem me ajudar a calibrar esse negócio, e depois de um certo tempo a gente vai botar isso no piloto automático. Então o fulano olhou isso, não fez aquilo, já autodescredencia. Fez isso, não fez aquilo, já entra para reciclagem. Tá? Eu acho que vai ajudar bastante a gestão aí. Queria abrir para vocês agora aí, baterem um papo. Quem quer falar? O Renato, estou abrindo o seu aí primeiro. Clica no habilitar o áudio aí. Aqui. Oi. Boa noite a todos. O Luiz, eu gostaria, já falei isso com o Paulo já umas 2 vezes. Eu gosto muito dessa palavra meritocracia, tá? Inclusive, eu até li aqui de um colega nosso, Reginaldo, tocando nesse assunto. Sobre os corretores que não produzem e nós cortamos, né? Já aconteceu algumas vezes aqui, inclusive, uma corretora que eu vinha descobrir que ela entrou, estava 120 dias, cadastrou 4 imóveis só e recebeu 30 imóveis. E eu estou vendo que ela não está fazendo nada. Eu vinha descobrir que ela tinha uma imobiliária. Claro que ela levou esses imóveis para a imobiliária dela. Aí eu fui descobrir isso, que eu fico meio no pé das pessoas, e descobri e tirei. Eu tenho falado isso com o Paulo
assim, eu acho que os corretores, quer dizer, é uma ideia que eu estou dando, tá? Que essas pessoas, esses corretores que são mais eficientes, que correm atrás, que já fizeram venda, eu não sei se isso também é possível, né? Do embaixador presentear esses corretores mais produtivos com essas captações, entendeu? Com essa sobra de clientes que saíram dessa pessoa que foi cortada. É uma forma de dar uma incentivada. Por que eu falo isso? Aconteceu já de 2 corretores entrarem, eu sentei, conversei. Assim, por acaso, acho que um corretor saiu, ele tinha 30 captações. Foram 15 para cada um deles. E os 2, depois de 15 dias, pediram para sair porque não gostaram do modelo, uma imobiliária chamou, quer dizer, ele ganhou 15 imóveis e não deu a menor importância para isso. Eu penso assim, que se, igual um corretor aqui fez uma venda, na época, se eu tivesse dado esses 15 leads para ele, ia ser um presente que eu tenho certeza que ele ia gostar. E é um cara que veste a camisa da Newcorp, entendeu? Mas eu sei que isso tudo está dentro de uma engrenagem que não é fácil de mudar. Isso é sistema, tem programação. Mas fica aí a minha dica. Se for bem-vinda, tá bom? É isso. Alô? Tá escutando? Tá escutando? Tá, eu só fiquei um pouco confuso, Renato, que no começo você falou de captação e depois você falou de lead. É o seguinte, eu vou falar para você o que aconteceu, como é que tá agora e o que a gente está fazendo, tá? No começo, quando um corretor entrava e capturava um imóvel, e aí depois a gente identificava que ele era um corretor que não tinha o perfil e a gente inativava ele, o que eu fazia? Eu dava o imóvel desse corretor que saiu para os corretores que estavam atuando mais. Então, tinha lá um corretor que tinha, tipo, vou dar o exemplo da Ana Camurça, que tem 500 imóveis captados aí. Então, saiu um corretor da Ana Camurça, ela ficava com 530, né? Não assim, porque eu distribuía um pouco para a cabeça do negócio. E aí, o que acontecia? Eu entupia, hoje eu mando muito lead por corretor. Esses corretores que estão no topo, eles estão recebendo muito mais lead do que deveriam receber. É nítido que não dá para dar atenção para todos eles. Nítido, não dá. É muito lead. É muito lead. Está errado isso. Tanto é que uma das coisas que a gente está fazendo é dosar essa quantidade de lead. Porque fica muito cliente sem atendimento. E aí eles reclamam para mim. Porque eu falo com os clientes. Né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar esses imóveis, em vez de dar para os caras que tinham maior atuação, eu comecei a dar para as pessoas que tinham menor atuação, para que o lead que ele recebesse desses imóveis fosse um incentivo para ele começar a engrenar. Né? Porque ele estava ali cadastrado, ele não tinha feito captação, eu falei, poxa, o que aconteceu? Eu vou dar uns imóveis para esse cara, que ele vai começar a receber lead, e aí ele vai pipocar o telefone dele e falar, opa, pipoca, né? Vou aqui na pipoca, que nem lá em Salvador, vou mandando. Então foi essa a nossa intenção, em provocar um movimento que movimentasse todos. E aí eu acho que eu fui muito radical nessa mudança. O que eu deveria fazer, até foi uma sugestão do Reginaldo, que ele que me provocou nas últimas semanas sobre isso, eu entregar esses imóveis para um corretor que tem menos imóveis, mas desde que ele tivesse pelo menos 10 imóveis cadastrados. Então, para ele ter a sensação de que ele tem que fazer o trampo, senão ele acha que é moleza, e aí sim ele vai e começa a receber mais. Porque daí eu igualo ele, eu vou trazendo ele mais próximo dos demais. Eu vou gerando uma relevância para ele. E aí eu achei muito interessante isso. Porque se eu dou mais imóveis para quem tem um monte, esse que tem um monte já não consegue atender a demanda dele.
né? Então eu vou equalizando o negócio. Porque ter imóvel não é só para receber lead. Você sabe que você tem imóvel, você tem que fazer a gestão do imóvel. Pô, esse preço adequado, essa foto tá boa, eu tenho que dar follow-up pro proprietário. É isso que a gente tenta botar na cabeça do corretor. Tá bom? Daqui a pouco vai começar a ficar um pouco mais sofisticado isso. Que eu vou perguntar coisas pro corretor a respeito daquele imóvel. Mas eu acho que esse é um meio termo que eu vou experimentar agora. Tá? Eu acho que a gente pode testar e aí a gente vê como é que o negócio anda. Então, essa pessoa da imobiliária, que você deu o exemplo, que entra e está com zero, ela não vai ter nunca. Ela não vai ganhar nunca imóvel. Ela vai ficar no zero. Não vai receber lead, não vai fazer nada. Agora, se ela topar 10, aí sim começa a ter o benefício. Né? Eu não vou, obviamente, entupir os últimos, mas eu vou priorizar esses caras para eles irem equalizando com os demais.